Bom, meninos, fala aí, galera. Bom dia mais uma vez, né? Professor Rafael aqui na área de um jeito que a gente já está até se acostumando a fazer, né? Já está fluindo de uma maneira mais, talvez, tranquila. E vamos nessa, né? Bom, como eu terminei a aula passada, nós vimos que tiveram duas frentes. A primeira frente vindo da União Soviética, a segunda frente subindo pelo Mar Mediterrâneo, tomando a Itália, e aí vai ter uma terceira frente. Essa terceira frente será justamente a que sairá da Normandia, certo? A terceira frente ela vai ser o do dia D. Em 1944, 6 de junho de 1944, forças norte-americanas, estadunidenses e inglesas descem na Normandia, uma praia que tem lá na França. Na página 708 do livro de vocês tem um mapinha aqui indicando. Procurem a setinha que está escrito 1944, que vocês verão onde que é que eles desceram. E a partir daí, galera, eu tenho uma terceira frente. Só um parentezinho para a gente continuar, né, para a gente compreender isso. O dia D, eles deram esse nome, né, os aliados, para que os transmissores, né, os rádios dos alemães não soubessem qual fosse o dia exato de quando eles desembarcariam e em qual local que eles iriam desembarcar para lutar contra os alemães. Então, assim, essa terceira frente vem encurralando, né? Eu tenho uma primeira frente, eu tenho uma segunda frente vindo de baixo e uma terceira frente agora saindo da França. Galera, os alemães foram encurralados, tá? Então, em 1944, já foi libertado Paris, em agosto de 1944. Eles descem em junho, em agosto já está Paris liberta, a capital alemã passa a ser bombardeada. E então, em 1945, em abril de 1945, o exército soviético entra no hashtag, no parlamento alemão, e fincam a bandeira da União Soviética lá dentro. Sim, quem invadiu e quem tomou a Alemanha foram os soviéticos. Nesse mesmo dia, Eva Braun e Adolf Hitler se matam juntamente com Joseph Goebbels e a sua esposa. Bom, Alemanha derrotada, fim da guerra para eles. Itália controlada, falta o Japão. Bom, galera, o Japão é um caso terrível da história, terrível, porque assim, o Japão, ele continuava insistindo na guerra. Os japoneses não aceitavam o fim da guerra, não aceitavam a derrota e começou a comandar ataques extremamente bizarros, como, por exemplo, os kamikazes, ou sopro divino em japonês. Bom, os kamikazes, eles levantavam voo, certo? Eram pilotos suicidas, e isso assustava todo mundo, porque eles pegavam esses aviões cheios de bomba e jogavam em navios, em destacamentos norte-americanos. Um dos fatos disso acontecer, é importante ressaltar, é porque já não tinha mais tanta gasolina. O Pacífico estava controlado pelos Estados Unidos e o Japão já não chegava suprimentos, não chegavam coisas lá. Portanto, já não tinha mais como lutar uma guerra talvez mais justa, né, digamos assim. Essa insistência do Japão vai fazer com que os Estados Unidos tomem medidas drásticas. Vamos lá. É interessante a gente ver que o Japão assinou a rendição, mas ela não era incondicional. O que isso quer dizer? Não, a gente se rende. Mas a gente se rende, mas a gente não continua lutando. A gente continua fomentando uma guerra. Então eles se rendem, porém não se rendem. Então os ataques permanecem. Como a rendição incondicional foi recusada, os Estados Unidos tomam uma atitude que hoje a gente tem que debater sobre esse assunto, tá? Nos dias atuais a gente tem que debater sobre esse assunto. Bom, no dia 6 de agosto, um avião conhecido como Enola Gay levantou voo, tomou uma altitude imensa e lançou uma bomba, e soltou uma bomba. Essa bomba foi solta no dia 6 de agosto de 1945 e atingiu a cidade de Hiroshima.
foi a primeira bomba nuclear. É legal a gente perceber aqui alguns pontos, tá, gente? A bomba nuclear é uma bomba de fissão. Uma vez eu conversando com o professor Rodrigo de matemática, e ele estava até me explicando um pouco como que funciona isso, né? Como que é essa estrutura dessas bombas. Bom, a bomba de fissão, ela não é diferente da bomba de fusão, porque a bomba de fusão geralmente eu lanço, né? Eu arremesso ela. Ela bate no chão e ela espalha fogo, estilhaço para tudo que é lado, certo? A bomba de fissão, ela estoura por dentro. Ela gera tanto calor dentro dela, quando ela bate, né, que ela ativa, ela liga, esse calor gera um atrito tão forte que ela explode. E assim, o raio de ação dela é muito maior. Pessoas que estavam perto, elas simplesmente foram desintegradas, tá? Deixaram de existir. Elas desapareceram instantaneamente. Viraram pó. Só pó, sombra. Então, assim, a violência foi tremenda. A onda de calor que veio pós atingiu uma quilometragem monstruosa. Ou seja, além do que matou por perto, por conta do raio de ação dela, eu ainda tenho agora a onda de calor, que chegou a vários quilômetros, vários mesmo quilômetros de distância. No dia 9 de agosto, mais uma vez o avião levanta voo, e aí só que agora lança sobre outra cidade, uma cidade conhecida como Nagasaki. A mesma coisa, tá? A desgraça, desculpa a palavra, mas a palavra é essa, foi a mesma. É interessante a gente ver que quem sobreviveu a isso, sobreviveu lascado, né? Os efeitos foram terríveis, porque é uma bomba atômica. Então, ela tem radiação nuclear. Essa radiação gerava queda de cabelo, leucemia e câncer de pele. Esses foram os mais comuns. Os descendentes nasciam com deformidades, com terríveis doenças. Ou seja, a bomba atômica, hoje, a gente tem que entender que ele deveria ser visto como um crime de guerra. Porque a gente se questiona muito se havia necessidade de um ataque tão atroz, tão violento, num país que basicamente já não tinha mais condição, já tinha dito que estava rendido, que não tinha mais como lutar. Então era questão de muito pouco tempo o Japão ter perdido de vez a guerra e ter declarado a rendição de maneira incondicional. Então, hoje, aos olhos do mundo atual, a gente pode considerar isso um crime de guerra, né? Porque é atroz, é uma coisa monstruosa. E muito se diz que a razão efetiva dos Estados Unidos ter agido de tal maneira era para demonstrar o tamanho do seu poderio, tá? Porque fica evidente que muita gente ficou assustado com o que a União Soviética estava fazendo. É importante ressaltar, a União Soviética é o único país que não sofre com a crise de 29. E se na Primeira Guerra Mundial mal existiam armas para as pessoas, na Segunda Guerra Mundial a União Soviética é o país que derrota um exército macabro como o de Hitler. Se vocês viram o documentário que eu coloquei para vocês, aquilo ali demonstra o tamanho do poder de Hitler. Quantos homens ele leva para a União Soviética, para a guerra? Quantos carros? Quantos tanques? Quantos aviões? A gente fala na escala, não é de centenas. É de milhares, mano. É muita coisa. É muita coisa. Eu não tenho essa certeza. Se alguém puder pesquisar e me ajudar, agradeço. Acredito que o Brasil tem uma quantidade de aviões de guerra que chega a dezenas, que não chega a centena. Tá? Só para a gente fazer essa comparação. Como o tamanho do exército de Hitler era massivo, violento e poderoso. E a União Soviética conseguiu vencer esses caras. E aí eu penso, um país que é totalmente diferente do meu, é comunista, conseguiu fazer isso, eu preciso demonstrar uma força maior. Então tem muito historiador que acredita que as razões para a União Soviética, os Estados Unidos ter feito
ter tomado tal medida se refere também para demonstrar o seu poderio bélico para a União Soviética, principalmente, não apenas para ela, mas principalmente para ela, tá bom? E aí, galera, com isso, o Japão declara rendição incondicional, certo? O Japão declara, ok, perdemos a guerra, não tem mais como, e toca o barco. Chegamos ao fim da guerra. E agora a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram nesse pós-guerra. Bom, página 710 do livro de vocês. Eu tenho uma tabela, tá bom? Que vocês veem os números da Segunda Guerra Mundial. Total de mortos, pouquíssimo. 40 milhões. Algumas fontes falam até 60 milhões. País que mais teve pessoas mortas, 18 milhões de mortos, tá? União Soviética, com 18 milhões de mortos. É importante a gente ainda ver aqui o seguinte, desses 18 milhões, 7 milhões eram civis. Percebam que a Segunda Guerra Mundial, se na Primeira Guerra Mundial ainda tem aquele negócio do conflito das trincheiras, tal, que fica meio setorizado, a Segunda Guerra Mundial é totalmente diferente. A morte de civis é extremamente absurda. Na Alemanha, mais de 4 milhões e 200 mil pessoas morreram. Na Itália, 400 mil. No Japão, 2 milhões de mortos e mais de 4 milhões de feridos. Grã-Bretanha, 422 mil. Estados Unidos, 300 mil mortos. Desses 300 mil, apenas 6 mil civis. É importante, essas ilhas quase não eram habitadas, como eu falei para vocês. A Polônia, quase 6 milhões de mortos. O Brasil, 943 mortos e apenas 4.222 feridos. Bom, aí a gente vai ver. Judeus, 6 milhões de mortos. O dinheiro que foi gasto nessa guerra se estima em 1 quatrilhão de dólares. Bom, fica vocês pensarem se uma guerra é boa, se ela é ruim, o quanto ela é danosa e o quanto ela não é. Vocês têm os dados, tá bom? Fiquem à vontade para utilizá-los. E aí outra coisa que é estabelecida. Quando acaba a guerra, é necessário estabelecer uma paz. E aí começam então processo de julgamento das coisas, de rever o que aconteceu na guerra. Primeira coisa que é feita, em 20 de novembro de 1945, é criado o Tribunal de Nuremberg, onde teve início o julgamento dos dirigentes nazistas acusados de crime de guerra. E aí é importante, galera, ressaltar que o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram crimes contra a humanidade. Porque até então, até antes do fim da guerra, tinha, gente louca, que acreditava que o extermínio de judeus era invenção de propaganda antinazista. Ah, isso é propaganda contra o nazismo, porque querem destruir a gente, querem acabar com a gente. Mano, é uma coisa que é surreal, é surreal. E aí o Tribunal de Nuremberg deixou muito claro que houve genocídio, tá? Ele contabilizou, ele botou um tribunal, botou à prova todo mundo e garantiu isso. E aí a gente tem que falar um pouco sobre isso, galera. As atrocidades de governos fascistas, tá? Principalmente no caso do Hitler, né? É uma coisa surreal. É surreal. É um deboche muitas vezes, tá? É uma coisa muito cruel. O maior campo de concentração do mundo era o campo de Auschwitz, na Polônia. Tanto que desses 6 milhões que morreram, metade eram poloneses, tá? Mais de 3 milhões eram judeus poloneses. Tá escrito na porta, né, no portão do campo de Auschwitz,
coisas como o trabalho liberta. Mano, isso é de uma crueldade sem fim. É sem fim. Liberta do quê? Liberta do quê? Liberta dele ser um judeu? Porque ele vai morrer por isso? É uma coisa assim que é nojento. Chega a ser nojento. E aí, além desses campos de concentração, eu também tenho campos de extermínio, onde eram colocados judeus, principalmente. Deixa claro que não foram só judeus que morreram nos campos de concentração, não, tá, galera? Nem nos campos de extermínio. Eram judeus, alguns religiosos, grupos religiosos que eram, digamos, contrários ao que se pregava o nazismo, homossexuais, ciganos, comunistas. Todas essas pessoas acabaram sendo mortas nesses campos de extermínio, certo? Esses campos de extermínio foram colocados em prática, né, foram postos em prática justamente para eliminar os judeus da Europa. O plano do campo de extermínio era esse. Além de testar armas químicas, obviamente, armas biológicas, era, obviamente, eliminar o judeu da Europa. Tinha um propósito claro. Então, assim, é algo atroz, é horrível, horrível. É legal a gente também perceber aqui alguns pontos, tá? Cara, esses campos de extermínio, eles não estavam tão longes ou tão distantes da realidade da população. Por exemplo, o Jardim Mangueiral é um local novo em Brasília, certo? Ali funciona, ali perto tem a Papuda. Mas durante muitos anos aqui de Brasília, a Papuda esteve bastante isolada das cidades, né? Das cidades satélites. É muito comum, às vezes, a gente ver complexos penitenciários que não estejam tão próximos das cidades, sejam um pouco afastados. Isso não acontecia nos campos de extermínio e nos campos de concentração nazista. Eles não eram tão afastados assim de centros urbanos. Portanto, era possível o acesso da população. Eu vou colocar para vocês 2 vídeos, né, pra gente, desses assuntos que a gente está falando, que mostram um pouco sobre isso, tá bom? Um vídeo é um videozinho bem engraçado sobre Brasil na Segunda Guerra... Brasil não, desculpa, Segunda Guerra Mundial, tipo em meme, né? Que eu vou botar para vocês também. E também eu vou colocar um trecho do filme O Menino do Pijama Listrado, que mostra um pouco disso, dessa proximidade, tá? Vocês vão ver numa cena específica que mostra essa proximidade. E a gente também vê como é que foi essa atrocidade, né, dos alemães. Bom, dito isso, meninos, a gente acaba o assunto Segunda Guerra Mundial, né? A gente finaliza esse assunto. A gente não vai entrar agora em Guerra Fria. Nós vamos falar sobre Brasil, vamos voltar a falar sobre Era Vargas e como que é a participação do Brasil, o porquê dessa siderúrgica que eu falei para vocês na aula passada, para a gente compreender tudo isso, tá? Meninos, não esqueçam, também vou deixar um slidezinho com atividade para segunda-feira nós corrigirmos. Beleza, meninos? Beijos e tchau, tchau.
Também. No final do dia, na fecaria, na rouparia e na fábrica de botas, os trabalhadores aproveitam muitas formas de passatempo que o campo pode oferecer. Esportes organizados são muito populares. Aqueles que não participam certamente gostam de assistir. Ao final do dia de trabalho, o café localizado no centro é o local ideal para amigos e familiares confraternizarem durante uma refeição farta e nutritiva. As crianças, principalmente, gostam dos pães e bolos oferecidos. À noite, uma ou outra vez, há concertos de música, inclusive com orquestras visitantes ou também com os músicos talentosos que vivem no campo, sempre com grande público. Outros passatempos incluem ler na biblioteca, trabalhar na cerâmica, culinária, arte e horticultura. Para adultos e crianças, igualmente, quase todas as atividades que alguém pode desejar estão disponíveis no campo. Eles cheiram ainda pior quando queimam, não? Como? A senhora não... Vem logo!
que houve? Eu não sei, Bruno. Nós temos que marchar às vezes. O que está acontecendo? Pra onde a gente vai? Eu quero saber! Vai levantar! Está tudo bem. Acho que vamos ter que esperar aqui até a chuva passar. Todo mundo tirando as roupas! O que vão fazer? Nos matar? Não, é só uma chuveirada. Ah, chuveirada?